Boa noite, pessoal. Olha só, começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Você já sabe, esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e há a reprise do programa da terça na quinta-feira. Então, se você por acaso perder o programa às terças-feiras, você pode, na quinta-feira, acompanhar a reprise e ficar por dentro de tudo que aconteceu aqui. E você sabe que eu estou trazendo gente muito legal para a gente falar sobre diversos aspectos da espiritualidade e das terapias também. Então, ver este programa é uma fonte de saber. Aqui você vai conhecer tudo o que você pode imaginar sobre diferentes técnicas, diferentes terapias, diferentes formas de espiritualidade. E eu já quero começar o programa, como sempre, pedindo para você ajudar a divulgar o programa. Então, avisa as pessoas aí que você conhece, os seus familiares, os seus amigos, pessoas que gostam de espiritualidade, para que todas as terças e quintas estejam aqui conectados com a gente. Porque você sabe que programas que falam de espiritualidade, de terapias, aquilo que sai um pouquinho do convencional, são bastante raros. Então, é uma oportunidade única de você, além de ajudar a difundir essa mensagem de elevação de consciência, ajudar a gente a fazer esse programa cada vez crescer ainda mais. Hoje eu estou com uma amiga querida que veio falar sobre tecnologias lemurianas. Você já ouviu falar na civilização lemuriana? Qual foi o legado dessa civilização para a humanidade? Será que ainda existem lemurianos por aí em algum lugar, intraterrenamente falando? Enfim, eu quero que você acompanhe esse programa para ficar por dentro do que é a Lemúria, quem eram os lemurianos e quais são essas tecnologias lemurianas que estão ressurgindo em diversas partes da humanidade, e ela é uma das expoentes, uma das grandes expoentes disso aqui no Brasil. Estou falando da Vanessa Queiroz. Olá, e aí, Van? tudo bem, meu amor? Tudo bom, meu amor? Obrigado, viu, por vir. Eu que agradeço. Para falar de tecnologias lemurianas, de lemurianos, de Lemúria. Relembrar, né? Relembrar, eu acho que essa é a palavra, isso, não né? é? Porque se a gente pensar que essas civilizações tiveram aí há milhares de anos, será nós encarnamos em uma delas? Não sabemos, né? Então, seria relembrar coisas que a gente esqueceu? Relembrar. E quando você fala, né, reencarnamos ou encarnamos em uma delas e não sabemos ou não temos certeza, eu diria que pode ter certeza que pelo menos uma encarnação, todos nós que hoje estamos aqui no planeta Terra, passamos em Lemúria. Porque Lemúria foi uma grande escola para a humanidade aprender a ser humano, porque são seres que vieram de muitas outras estrelas, de muitos outros lugares do cosmos, e se reuniram nesse projeto Terra para desenvolver um processo de evolução e ascensão desse planeta. E exatamente por esse motivo, essas pessoas, quando chegaram, esses seres, né, estelares, quando chegaram aqui, precisaram de um grande aprendizado de como manifestar aquilo que eles eram, tudo aquilo que eles sabiam e tudo aquilo que eles tinham como proposta para o nosso planeta, numa matéria física como a nossa, né? Numa estrutura biológica e bioquímica criada exatamente para aquele humano que faria esse movimento de crescimento desse planeta. Então, todos nós, de alguma maneira, passamos por pelo menos uma encarnação em Lemúria para aprender a ser humano. Olha, não aprendemos nada, né? Ou um pouquinho que aprendeu e esqueceu, né? Faz milhares de anos a gente esqueceu, porque não é possível que essa humanidade aprendeu alguma coisa lá na Lemúria. Não aprendeu, né? Mas só por falar em Lemúria, eu queria que você dissesse para as pessoas o que é Lemúria, porque a gente lê em tantos lugares, né? Fala da Lemúria, aí tem até, eu tenho, né, um guia de reencarnação que chama Tabela de Ramamu, já ouviu falar? Que fala das suas encarnações, onde você viveu, que diz que na realidade era uma tabela reencarnatória que se desenvolveu na Lemúria. O que é a Lemúria, afinal de contas, para quem está lá? Porque a gente ouve muito falar em Atlântida, então todo mundo tem uma breve ideia do que tenha sido Atlântida. Mas Lemúria é mais específico, não é? Sim, mais específico e mais antigo, né, nós podemos dizer. E até por ser mais antigo, é menos palpável. Se Atlântida a gente já tem pouca informação a respeito dessa civilização, com relação à Lemúria a gente tem muito menos. Né? Temos, assim, praticamente nada escrito ou deixado como um legado palpável a respeito dessa civilização.
Mas o que nós temos muitas coisas já trazidas como referência são de canalizações, de processos de pessoas que entraram, que fizeram aí suas quebras de véu, que acessaram o campo energético lemuriano e começaram a entender os processos. E Lemúria nos deixou um legado muito grande, que é o legado do processo dos cristais mesmo. A gente tem muita informação lemuriana nos cristais, principalmente nos cristais lemurianos, né? Então, mas ainda são informações pouco palpáveis, então por isso é tudo muito nublado, vamos dizer, né? E poucas pessoas também tiveram acesso a tudo isso. Mas a gente pode definir Lemúria como uma civilização, sim, como a terceira civilização no planeta Terra, e a primeira civilização cuja anatomia, vamos chamar assim, anatomia nem tanto, mas biologia, estrutura biomolecular, estrutura bioquímica, é a mesma que nós temos hoje. Então, Lemúria ela é nomeada Lemúria no momento em que a gente recebe uma carga de seres estelares que vêm para compor o estado bioquímico e biológico desse ser humano que está aqui, para que ele possa fazer esse movimento todo de evolução do planeta. Às vezes as pessoas perguntam, mas que sentido faz isso, né? Por que viriam seres estelares para transformar num outro tipo de ser para poder evoluir o planeta? Tem uma coisa que é interessante da gente entender, né? O planeta Terra, por si só, ele tem uma natureza própria, né? Uma natureza pessoal, que faz esse coletivo do planeta. E o ser humano precisava ter uma característica, uma matéria densa, ou seja, esse ser que estava vindo para cá para ajudar nesse processo evolutivo, ele precisava ter uma matéria que fosse coerente, que ressoasse com a mesma matéria do planeta, para que eles juntos pudessem fazer um movimento evolutivo. Só que a gente acabou tendo, né, vários processos onde estes seres que chegaram aqui em adaptação, que foram as primeiras civilizações, as primeiras raças, Tuliana e Hiperboreana, tinham, como eram seres cristalinos, seres de outras estrelas, eles ainda tinham uma matéria muito sutil para conseguir fazer essa equiparação de ressonância com o planeta. Então, consequentemente, essas mudanças e adaptabilidade desses seres foram acontecendo até a gente conseguir chegar numa biologia que é essa constituição hoje que nós temos de 23 pares cromossômicos, um 24º par quântico que a nossa ciência não reconhece, mas que ele está lá, né, que faz com que a gente tenha aí 13 filamentos de DNA muito mais evoluídos do que a gente imagina, para que possa ser ainda ativado para a gente chegar onde a gente pode chegar como humanos e como planeta Terra, mas que ainda era tudo muito... Estamos começando, estamos implantando esse projeto, né? Atlântida coabita por alguns milhares de anos junto com Lemúria, mas esse movimento ele vai acontecendo e vai se percebendo quando vai de uma forma bem... Aqui eu estou falando de uma forma bem rápida, né? Sim. Bem passando, porque... São milhares de anos. São milhares de anos de história, né? Mas quando a própria história atlântica começa a ter as suas quebras dentro da estrutura de poder dela, Lemúria acaba sabendo que vai existir um processo de quebra dessas civilizações, de afundamento dos continentes, ou seja, tudo isso era muito previsível para eles naquele momento. Então, muita informação foi colocada. Então, já respondendo uma coisa que você falou, por que agora vem tanta coisa tá aparecendo, né? Porque muitas dessas informações desse processo evolutivo foi desenvolvido naquele período, foi criado maneiras de nós acessarmos essas informações agora, né, da gente ter esse acesso dessas informações agora, para que a gente pudesse realmente continuar esse processo evolutivo que já estava programado lá atrás. Só que muitas dessas informações se perdem nesse período da queda, né, dessas civilizações. E como você falou, né, do pessoal estar ou não intraterreno, está ou não está, tem ou não tem. Tem lemurianos, né, no centro da Terra? Tem lemurianos no centro da Terra. Porque aí foi uma escolha, muitos deles puderam se manter numa frequência multidimensional, numa frequência de quinta dimensão, fora
dessa estrutura que a gente está habituado, que é o orbe do planeta Terra. Então, hoje, a gente tem muita referência de uma civilização chamada Nova Lemúria, que é uma civilização telosiana, a civilização da cidade de Telos, que é uma cidade que faz parte do sistema de Agartha, que é todo esse retiro etérico intraterreno existente no planeta Terra. Que está no centro da Terra. Que está no centro da Terra. Aí tem aquele livro que chama Terra Oca. Sim. Tem alguma coisa a ver com isso? Então, os livros e as próprias teorias, né, da Terra Oca, eu diria que são várias teorias que vão trazer, não só deste livro, mas existem outras, né? Várias teorias que vão discutindo sobre esse aspecto de não ter a composição que a gente conhece fisicamente falando, né, que a gente acha que tem, de magma e de tudo mais no nosso centro da Terra. Dentro de todos os estudos que a gente vai vendo, e principalmente desse sistema de Agartha e do sistema das cidades intraterrenas, a gente pode dizer que a gente não vai dizer que ela é oca, ou seja, não existe nada. Não é totalmente oca. Não é totalmente oca. Ela tem um núcleo, ela tem estruturas para sustentar até o próprio magnetismo do planeta na estrutura 3D que nós temos. Mas ela tem, como a gente pode dizer, como se fossem andares, ou seja, graus de divisão dentro dessa estrutura interna, onde um deles é exatamente a localização desses seres intraterrenos. Que estão lá nessa condição, justamente de poder apoiar, porque o que a gente pode pensar hoje é que, como se fosse assim, nós vivemos aqui no orbe da Terra, nós temos seres estelares, ou seja, que estão fora do planeta, e nós temos seres intraterrenos que estão dentro do planeta, todos trabalhando para o processo de ascensão planetária. Então, eu brinco que eu falo que um empurra, o outro abraça, né? E a gente está lá tentando... No meio dessa história, né? Tentando navegar justamente nesse processo. Tem uma coisa muito interessante, né? Porque na Wicca a gente diz que o centro da Terra, o que está no interior da Terra, né? É a morada dos nossos ancestrais. Mas por uma razão lógica, ou seja, como você enterra as pessoas, não é? Se existe algum lugar, alguma fonte energética onde essas pessoas que foram enterradas, ela estaria no centro da Terra. Muito parecido com aquele conceito greco e romano, não é? De que era lá, no centro do mundo, ou seja, abaixo da Terra, que estava o inferno. E o inferno não tinha uma conotação ruim para essas culturas, apesar de ser um lugar de muita expiação, mas é porque não tinha outro lugar, ia para lá, não tinha céu, né? O céu, o conceito do que a gente chama de paraíso, ele só surge quando aparece um culto de mistérios específicos ali na Grécia, que são os mistérios eleuses. Então, todas aquelas pessoas que são iniciadas naquele culto, elas então iriam para um lugar diferenciado, que era o Campos Elíseos, né? Que é o primeiro conceito de paraíso que depois a Igreja Católica assume e incorpora, não é? Mas todo mundo que morria ia para o inferno, que era o reino de Hades. Então, quer dizer, a gente se vale um pouco disso falando que é o reino dos ancestrais. De certa forma, é a mesma coisa. Porque se nós pensarmos em ancestralidade universal, né, em ancestralidade estelar, inclusive, nós podemos dizer que Atlantes, Lemurianos, hiperboreanos, tulianos, que foram seres ancestrais a nós, que estiveram aqui hoje, coabitam esse lugar. Né? Falam desse mesmo lugar que a gente está aqui que citando. São mitológicos. Exato, né? Exatamente. São míticos, porque, óbvio, né? O mito tem algum paralelo com a realidade. De uma forma, ele é simbolizado, ele é ressignificado, né? Mas tem um paralelo com a realidade, sempre se chegou a essa conclusão. Pelo menos em termos históricos, você vai ver que tudo aquilo que era meio mítico, uma vez encontra um paralelo da realidade. Encontra o que aconteceu na realidade, não era exatamente como o mito dizia, mas ele existe, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Talvez a grande diferença, né, desse processo é que a gente começa a falar de uma ancestralidade que é uma ancestralidade estelar, que é uma ancestralidade que vai além dessa ancestralidade que a gente está habituado a falar aqui, que é essa ancestralidade terrena, né, humana. Então, a gente começa a falar de seres que
trazem para a gente, inclusive, características, preferências, escolhas, aspectos do nosso dia a dia, mas que está conectado com aquilo que vem de fora, né? E Lemúria, a constituição de Lemúria vem muito desse projeto, porque no momento em que vamos constituir uma nova civilização para fazer esse movimento todo, existe uma necessidade de muitos seres. Eu brinco que foi aberto um programa de tipo o PDV que a gente tem aqui no nosso corporativo, né, de demissão, foi aberto um programa de admissão, né? Quem quer ir para o Projeto Terra. E muitos seres. Quem são os loucos que querem ir para lá? Entendeu? Quais são os malucos? Quem tá afim, né? Aí um monte, levanta a mão e veio. E não leu a letrinha pequena do contrato. Isso, não leu lá, né? O rodapé. Não leu o tempo que ia ficar e tudo que ia rolar, né? E a sofrência que ia ser. Tudo que ia acontecer, na verdade. Mas Lemúria vem, então, desse processo, né? O nome dela é muito discutido também, porque alguns falam que é porque são seres que vieram de um universo chamado Mu, outros vão dizer que era por causa dos lêmures que tinha na região da Pangeia, na época que ela foi instituída. Então, tem muita também aí especulação com relação ao nome da civilização. Mas eu acho que o que fica de mais importante para a gente de ter como registro, né, dessa civilização é essa grande virada de chave, que é a constituição da nossa formatação biológica, que era uma formatação necessária para evoluir junto com o planeta, inclusive chegando nesse nível que a gente está falando muito hoje, de uma transformação de uma bioquímica de carbono para uma bioquímica de silício. Né? Então, nós podemos nos tornar seres cristalinos novamente, como já fomos quando chegamos aqui em Tule. Né? Então, essa transição. E aí que entra essa coisa da transição planetária. Então, por que isso está bombando hoje? Por que todo mundo está falando de Lemúria? Por que todo mundo está lembrando de Atlântida? Por que essas memórias chamam a gente? Por que as pessoas sonham com as ondas gigantes e com aquelas coisas que levam elas a procurar Lemúria? Né? Isso acontece com todos nós, acontece com você, comigo, aconteceu também. Né? Então, por que isso acontece neste momento? Né? Exatamente por causa dessa entrada na Era de Ouro. Né? A gente fala muito disso, né? Chegou a nova Era de Ouro, entrada da Era de Ouro, e a gente não sabe o que exatamente isso quer dizer. Né? Nem todo mundo tem realmente o entendimento do que quer dizer essa entrada na Era de Ouro. E a entrada da Era de Ouro que a gente tanto está falando, nada mais é do que, nesse momento, a nossa entrada no cinturão de fótons, que são os biofótons emanados pelo Sol de Alcione. Né? Quando a gente entra nesse cinturão de fótons, a gente entra de novo num tempo de claridade, num tempo de emanação desse Sol. E esse tempo nos permite enxergar coisas que antes a gente não conseguia enxergar. Por isso que a gente fala da importância do despertar. Né? A humanidade está despertando, as pessoas precisam despertar para ampliar a consciência e tudo mais. Essa ampliação de consciência, ela vem dessa possibilidade da gente, de novo, ter esse holofote na nossa cara. Ela é uma realidade que é provocada indiretamente por causa desse novo momento cósmico. Exatamente. Né? A gente pode pensar de uma forma bem simples mesmo. Se a gente vê, por exemplo, o movimento giratório do próprio planeta Terra, né? A gente tem o dia, tem a noite. Então, de dia, você acorda, tá lá, sol, né? Sol na cara, luz. Calor danado, gente. Inclusive, aqui no estúdio tá super quente. A gente aí fazendo as nossas coisas, dia a dia, trabalhando, fazendo tudo que a gente precisa fazer. Quando chega a noite, escurece, o que a gente faz? É o momento de parar, descansar, dormir, pra mim, desligar. Para alguns, para mim também não. É de trabalhar. À noite é que eu trabalho. Para mim também não é, porque eu também sou mais noturna. Nossa, eu não funciono durante o dia. Mas, tecnicamente, no geral, funciona assim, né? E se a gente for pensar nesse sistema gigante que eu estou dizendo, que é essa formatação cósmica aí da nossa galáxia, a nossa galáxia entra nesse momento de luz, só que dura aproximadamente, aqui para a gente falar em números, 2.620 anos. Dentro dessa claridade. Isso, né? É uma claridade de um tempo muito maior. Né? A gente está fazendo um paralelo com o dia e com a noite. O dia é 12 horas, a noite é 12 horas, agora né? A gente vai ter o dia cósmico. Só que a gente tem um dia, vamos pensar assim, de 2.620 anos e uma noite de 10.900 anos aproximadamente. É menor.
Não, maior. 10.900. Nossa, né? é muito mais tempo. Então, é muito mais tempo. Nossa. Por isso é tão difícil despertar. Por isso esse movimento de despertar é tão difícil e por isso é um movimento que choca muito a gente e que faz a gente sentir muito no físico. Porque é como se você tivesse lá 10 mil anos dormindo e agora você acordou. Botaram um holofote na sua cara, acorda. Você começa a sentir a intensidade de tudo isso, né? O que isso... E junto com isso, começa a vir à tona as memórias, né? Do que precisa ser mexido e do que precisa ser trabalhado. E aí entram as técnicas lemurianas? Exatamente. É aí que entram todos os trabalhos das tecnologias e de todo o movimento. Por quê? Por exemplo, eu, em especial, trabalho principalmente com 2 técnicas e um estudo dos discos solares, que é onde vem toda a base, né, dessa estrutura das tecnologias lemurianas. Mas a gente tem aí uma tecnologia específica, que é a cura ancestral lemuriana, que é justamente uma tecnologia que vem para ajudar a gente a liberar as cargas energéticas que não fazem sentido deste período que a gente viveu, de toda a história com a Atlântida, de todo o processo da queda, de todas as memórias de dor, literalmente, que a gente guarda, dessa cisão, dessa separação do pai e da mãe, do feminino e do masculino, que é a representação de Lemúria como esse feminino e Atlântida como masculino. Então, vem toda uma cura deste processo e, ao mesmo tempo, vem um trabalho de ativação das forças ancestrais, das forças destes seres estelares, que são os nossos pais, os nossos avós estelares, vamos dizer assim, né? Então, ancorando muito no nosso DNA, ativando na nossa estrutura de DNA esses seres. A cura ancestral vem com esse foco. E a outra tecnologia que eu também trabalho, que é bem mais ampla, poderíamos dizer assim, mas que é o objetivo e o passo necessário para a estruturação desse novo humano, que é a Câmara de Reintegração Lemuriana. Essa câmara é um sistema muito maluco, é um sistema holográfico, praticamente, onde as pessoas são tratadas para que elas possam integrar e ativar os seus 12 filamentos de DNA, mais o 13º, que é um filamento andromedano que a gente herda nesse processo. Né? E eu costumo dizer, não é à toa que a gente já tem aí a própria ciência dizendo, olha, daqui 200 milhões de anos a galáxia de Andrômeda vai fundir com a galáxia, com a nossa galáxia, né? Com a Via Láctea. E é um processo natural. E é por isso que a gente tem um filamento andromedano que está precisando ser despertado, para que a gente possa fazer essa fusão de uma forma coesa. Né? E sobreviver a isso e elevar o padrão do planeta Terra e da própria Via Láctea para que essa fusão seja uma fusão equilibrada e não uma destruição. Tá. Você falou dos cristais lemurianos, não é? Que eles colocaram muitas das informações nesses cristais. Como reconhecer um cristal lemuriano? Um cristal lemuriano, no geral, ele tem o que a gente chama de código de barras. Então, normalmente eles são drusas, né? São peças brutas, não existe um cristal lemuriano lapidado. Eles sempre ou são pequenas drusas ou são pontas de cristais. A maioria deles são pontas, mas você também encontra como drusa. E eles têm esse formato código de barras, parece a sua toalha aqui. São filamentos. São filamentozinhos. Então, quando você olha para a face do cristal, ele tem vários risquinhos, como se ele realmente fosse em código de barras. Só é importante a gente observar bem quando a gente pega um cristal desse na mão, porque às vezes o cristal tem essa marcação, mas por causa da extração. Então, às vezes é a máquina que extrai, que faz ranhuras no cristal. Internamente. Ele é muito mais interno. Quando você passa a mão, você até sente esse código, mas ele é muito sutil. Quando ele é muito cravado, normalmente ele é marca de extração. Alguns têm uma única face lemuriana. Outros têm, às vezes, as 3, 4 faces lemurianas. Né? Mas, no geral, todos eles têm as suas funções. Como é a interpretação de todos os outros cristais, né? Formatos, é um cristal arquivista, é um cristal catedral, é um manifestador. Cada um deles tem a sua função. Os lemurianos têm as mesmas funções na formação dos cristais, mas eles trazem as informações de acesso de todo esse processo evolutivo do planeta. E quem tem um cristal desse, é um chamado da Lemúria? É um chamado. Como é que a pessoa pode decifrar essas mensagens que estão gravadas ali no interior desse cristal? A melhor coisa a fazer é dormir com ele embaixo do travesseiro. Coloca ele embaixo do travesseiro, dorme, deixa. Tem dia que você não vai sonhar nada, tem dia que você vai sonhar e não vai lembrar, tem dia que você vai sonhar e vai lembrar de alguma coisa,
Mas o fato é que no campo do inconsciente, a energia começa a se manifestar. Então, às vezes ela dorme com o cristal embaixo do travesseiro, no dia seguinte ela nem lembra que sonhou, não aconteceu nada, mas cai um livro na cabeça dela, que vai trazer uma informação, ou ela vê um vídeo, ou ela assiste esse programa, e aí ela vai acabar sabendo algumas coisas que vão fazer sentido para ela. Tá. E que ela vai falar, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Entendi. Aí ela desperta. Ela desperta. É o despertar. Olha, gente, muito legal, né, essa temática, mas estamos chegando no finalzinho do programa. Né? E eu falo pouco, né? Então... gente, vamos dar um pouquinho. Queria que você deixasse seus contatos, dissesse se tem algum curso que está aí para acontecer. Legal. A Câmara de Reintegração é um curso de 6 meses, então eu faço ele de 6 em 6 meses. A nossa próxima turma é no começo do ano, em janeiro. Cura ancestral eu já faço com menos tempos, né, de intervalos. Então, a minha sugestão é que vocês possam seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que é onde eu divulgo todas as informações, quando eu tenho turmas, quando eu tenho encontros. Lá na minha bio tem os acessos para a Fraternidade da Ascensão, para os trabalhos gratuitos que eu faço alguns trabalhos gratuitos que as pessoas também podem conhecer o formato, né, dessas conexões todas, algumas aulas que eu libero gratuitamente. Então, no Instagram é Vanessa Queiroz Terapias, né, @Vanessa Queiroz Terapias, o meu site vanessaqueiroz.com. As pessoas conseguem acessar todas as informações. E no canal do YouTube, que é Vanessa Queiroz também, que tem muita informação lá a respeito de todos os trabalhos que eu faço. E também vai estar com a gente na Mystic Na Fair. Mystic Fair, 9 e 10. Quer conhecer mais sobre as terapias, né, as tecnologias lemurianas, quer trocar uma ideia, de repente você já teve um chamado, teve um sonho, teve uma visão, Sim. não é? Lá é o lugar, lá é o lugar onde os doidos todos se encontram. Estaremos todos lá. Onde estamos todos lá reunidos, você vai né? falar, ninguém vai achar estranho, né? Todo mundo fala, nossa, comigo também. Geralmente é isso, né? Também aconteceu comigo. Nossa, isso também aconteceu comigo. Não é? Aí a gente normaliza a loucura. Então, é lá o lugar. Não é Exatamente isso. Então, esteja lá, procure o stand da Vanessa. Ela vai estar lá batendo esse papo para você conhecer um pouquinho mais dessas tecnologias e saber aí o que nos aguarda nessa Fazer nova era de ouro. palestra, né? Teremos e vai ter palestra, vivência, enfim, tem muita coisa boa. Vamos virar esse ser multidimensional logo, Não né? é? Maravilhoso. Obrigado, viu, Van? Eu que agradeço, Muito obrigado meu mesmo, amor. viu? Super Obrigado. obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigadão. Muito bom estar aqui. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que todas as terças e quintas-feiras a gente tem um encontro marcado aqui na Astral TV para falar de todas essas coisas maravilhosas. Então, por favor, se conecte com a gente e não perca nenhum programa. A gente se vê. Tchau, tchau.